A primeira atividade dos alunos no torneio é fazer uma apresentação do projeto do nanosatélite aos demais alunos participantes. Eu sou o Gabriel Fonseca, representando a Minerva Rockets da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou a Anne, eu sou representante da equipe Sirius Aerospace da UFMG. Ele consiste, primeiramente, num controle térmico passivo, que isola as baterias com ABS e fibra de vidro e também uma camada de alumínio. E o computador de bordo por si, ele faz o papel de fazer a comunicação entre as placas e processar todos os algoritmos, inclusive conversar com o microcontrolador do sistema de potência e energia. Na atividade, além de apresentar conceitos do projeto, os alunos também têm que responder perguntas dos colegas. Como que vocês fizeram para calcular as constantes de calma do motor? A gente acabou não indo tanto para essa parte. Foi uma ideia que a gente teve inicialmente, mas devido aos problemas, como a Vitória falou, que a gente acabou não chegando tão a fundo. Concluída a parte formal do projeto, é o momento de mãos à obra para concluir a montagem dos satélites antes dos testes de desempenho. E é nesse momento em que surgem as dificuldades. Nós estamos terminando de testar e arrumar alguns componentes do nosso CubeSat, que é o nosso protótipo do nanosatélite, mais especificamente da parte de controle de altitude, que nós estávamos com algum probleminha de conexão na nossa roda de reação. Então nós estamos terminando para poder participar dos testes da competição. Todo mundo fala que o controle de altitude é assim, um principal desafio tecnológico. Vocês acham que é isso mesmo? Foi sem dúvida uma parte muito complexa e bem difícil para a gente trabalhar. A gente acabou perdendo algumas noites de sono, tendo que focar realmente nesse subsistema para chegar aqui e dar tudo certo. No CubeSat, o principal desafio ele é o controle de altitude. O controle da roda de reação é um pouco complexo. Acho que foi onde a gente mais teve que buscar conhecimento, teve que conversar com professores. E já no CANSAT, também comentando, o espaço pequeno, a dificuldade de colocar os componentes lá dentro dificultou também a equipe. A gente teve algumas dificuldades, sobretudo orçamentárias. É uma grande dificuldade fazer projetos espaciais com componentes de baixo custo, porque a gente se sujeita a riscos que não necessariamente são possíveis de serem previstos assim, ao longo da execução do projeto. A competição dura 4 dias e depois das fases preliminares tem início o período de testes em que os satélites serão submetidos a provas que comprovam o seu funcionamento e a sua eficácia. Ontem foram feitos os testes climáticos que simula um período de órbita do satélite, em que ele passe pelo Sol, fica em eclipse, então a temperatura oscila até em torno de 50, 70 positivos, menos 10, menos 50 negativos, é ajustável. E essa variação simula essa órbita do satélite durante 5 a 7 horas e o objetivo é saber se a bateria vai durar esse tempo todo de operação. E colocamos na companhia de cada um dos líderes os CubeSats dentro da câmara de ciclagem térmica. Em cada um dos CubeSats foi colocado um termopar e foi possível seguir a temperatura que os CubeSats atingiam durante os 2 ciclos térmicos que foi previsto para a competição. Fala pessoal, beleza? Agora acho que não dá para ver no relógio, mas são 8h45 da noite e a gente está aqui no hall de integração do Laboratório de Integração e Testes e as equipes estão aqui ainda, terminando o ensaio da térmica e a galera está aqui agora pegando a telemetria dos CubeSats que estão lá dentro da câmara térmica. Vou dar uma passada aqui. O Márcio é um dos alunos que participou do Cube Design desse ano. Ele esteve dentro do Laboratório de Integração e Testes, o LIT, durante os testes de ciclagem térmica e atacou de repórter por um dia para mostrar como tudo é feito. Aqui tem essa outra equipe aqui, ó, pessoal, por favor aí. Nós somos da equipe Cefast Aerospace, do CETEC de Belo Horizonte, Minas Gerais, e nós estamos aqui no IN, com o nosso CubeSat sendo testado aqui na ciclagem térmica. Na ciclagem térmica, legal. Opa, tudo bom? Qual é o seu nome, sua equipe? Eu sou a Beatriz e sou da equipe Pacientes ao Cubo. Ah, legal. Lá de Sorocaba? Isso, lá de Sorocaba. Ah, bacana. E vocês estão fazendo aqui, a telemetria como? Estamos fazendo a telemetria
deu tudo certo a telemetria, Aham. porém a gente não conseguiu pegar os dados do sensor, infelizmente. Ah, entendi. Bom, Mas o resto veio tudo certo. Ah, bacana. É importante depois no funcional, a gente vai ver se vai funcionar depois da térmica, né? Legal, valeu. Após os testes climáticos, foram feitas as verificações. Essas verificações são de verificação se o satélite ainda está ligado, se ele está comunicando, ou seja, ele sobreviveu ao teste, se ele está transmitindo as temperaturas internas da bateria ou se ele também conseguiu gravar toda a variação de temperatura ao longo do teste. Algumas equipes conseguiram fazer todo o processo, gravar tudo, ter todo o resultado, a gente conseguiu ver o gráfico de toda essa variação. Algumas equipes só conseguiram coletar os dados de temperatura na hora, ou seja, ainda está funcionando. E algumas equipes a bateria não aguentou, não sobreviveu ao teste e o satélite foi declarado como morto em órbita. Os dados da temperatura e por cable. Conectado direto no cabo? Sim. Tá, então façam isso. Sim. Baixa os dados. Eu estou colocando 2 vezes. Então, o primeiro V que fez o teste, o segundo que sobreviveu. Todo mundo está bem nervoso. Ontem nós passamos pelos testes de ciclagem térmica, ocorreu tudo bem. Deu tudo certo, mas a gente está bem ansioso porque é um trabalho de muito tempo, muito pensado, muito dedicado, teve muito esforço de todo mundo e a gente quer ver a coisa acontecer e dar tudo certo. Hoje nós vamos fazer as missões. As missões, elas vão fazer testes de funcionalidades nos CubeSats. O primeiro teste é feito, de certa forma, para ver se ele está funcionando. Quando o satélite chega em órbita, a primeira coisa que ele tem que fazer é verificar a comunicação. Então nós vamos fazer essa comunicação, ver se ele consegue comunicar, o satélite está respondendo. Nós vamos simular a abertura de um dispositivo, de algum experimento. Então é enviado um telecomando para abrir esse dispositivo, que vai funcionar durante a órbita do satélite. Nós vamos verificar também se sobre a luz intensa ou sobre o Sol ele carrega as baterias, que é uma preliminar para o satélite operar no espaço com energia solar. Então, feitos esses testes básicos, a gente garante que o satélite sobrevive em órbita para operar. Agora, nesse momento, a gente está fazendo a instrumentação dos satélites, né, dos nanosatélites. Então, a gente está instalando acelerômetros, que são sensores de vibração, para a gente poder medir essa aceleração no momento dos testes de vibração, né, os ensaios dinâmicos que a gente vai fazer. Então, o nosso setor, ensaios dinâmicos, parte dele é aqui. Né? A gente vai medir a vibração nesses shakers, né, que são vibradores, né? E em função da massa e da aceleração a gente aloca os equipamentos em determinados shakers. No caso a gente vai usar o shaker maior, que é de 160 kN, tá? E todos os testes vão ser feitos lá. O teste em si ele é bem curto, né? Vai ser em cerca de 2 minutos. Eu acho que vão ser 2 minutos exatos, né? Para simular a condição de lançamento do satélite. Mas o que demora mesmo é esse pré e o pós também. Então, se a gente somar tudo, né, todo o tempo, o teste equivale a 10%, 6% do tempo total, né? O teste em si, de vibração. Aí a gente entra com os testes mais específicos. Por exemplo, saber se o satélite consegue determinar a orientação que ele está no espaço, para onde que ele está apontando. A gente faz também verificações se ele consegue apontar para um lugar diferente. Ele determina que está apontado para o norte e depois quer apontar para o leste, para fazer alguma aquisição, algum experimento. Esse é o controle de atitude. E por fim, existe o experimento da missão, que é o imageamento. Existe uma câmera acoplada ao CubeSat, em que ele é mandado um comando para apontar para uma certa imagem e várias imagens são passadas na frente dessa câmera
contendo variações na floresta. Então eles devem identificar a variação na densidade da floresta, dar uma resposta sobre essa variação, o quanto de floresta que foi desmatado, o quanto aumentou de área não florestal, e identificar também focos de queimada. Existem pontos vermelhos que são exibidos que simulam pontos de queimada, e esses focos vermelhos devem ser identificados a sua coordenada geográfica. Então são esses 3 pontos, eles têm que calcular a coordenada geográfica e devolver para a gente os focos de incêndio. Então, nosso CubeSat está pronto. A gente acabou de fazer a missão de vigilância amazônica, que a gente tirou as fotos na sala, e agora a gente está fazendo o processamento de imagem nesse computador. Primeiramente a gente olhou a missão, a gente meio que não sabia o que fazer, então foi buscar atrás do conteúdo, correr atrás, que foi meio que uma matéria nova, assim, que a gente não sabia. Bueno, trabajamos mucho en este proyecto y el objetivo futuro es poder crear un modelo que vuele y poder lanzarlo.